O homem apareceu na oficina coberto de graxa e poeira, pedindo apenas uma chance: consertar um carro em troca de um prato de comida. A reação foi imediata: risadas, olhares de deboche, e alguém murmurando: mais um maluco da rua. Mas ninguém imaginava o que aconteceria quando ele encostasse as mãos naquele motor. O sol castigava o asfalto quando Rogério se aproximou da Premium Motors, arrastando os pés com o cansaço de quem carregava o mundo nos ombros. As roupas estavam manchadas, o cabelo desgrenhado e o cheiro de quem dormira ao relento o denunciava. Ainda assim, havia algo nos olhos dele, uma luz discreta, firme, quase indomável, que contrastava com a aparência miserável. Dentro da oficina, Bruno estava inclinado sobre o motor de uma Mercedes prateada, suando e resmungando baixinho. Cláudio e Roberto, os ajudantes, tentavam entender o problema sem sucesso. Perto deles, Mariana, a dona do carro, observava aflita, encostada na parede com os braços cruzados. Isso não pode estar acontecendo, murmurou ela, passando a mão pelos cabelos lisos. Eu preciso desse carro funcionando ainda hoje. Bruno ergueu a cabeça, enxugando o suor com o antebraço. Senhora Mariana, acredite, já tentei de tudo. Nunca vi nada igual. O motor liga, mas não tem força nenhuma. Vocês já testaram todas as possibilidades? Perguntou ela, com a voz tentando disfarçar o nervosismo. Absolutamente tudo, respondeu Cláudio, desanimado. Velas novas, filtros trocados, bicos limpos. Nada faz sentido. Foi então que Rogério deu mais um passo à frente. As chinelas gastas arrastaram pelo chão da oficina, chamando a atenção de todos. Os três mecânicos pararam o que faziam. Mariana ergueu o olhar, franzindo a testa. Com licença, disse ele, com uma voz rouca, mas surpreendentemente firme. Com licença, repetiu Rogério, a voz rouca, porém educada, contrastando com sua aparência desgastada. Posso dar uma olhada no motor? Bruno soltou uma risada curta, carregada de ironia. Olhar? Você entende de mecânica, por acaso? Um pouco, respondeu Rogério, com uma calma desarmante. Roberto gargalhou, sacudindo a cabeça. Um pouco, amigo, isso aqui é uma Mercedes, não uma carroça. Eu sei que é uma Mercedes, disse Rogério, sem se alterar. Modelo C300, motor 20 turbo. Ouvi o ronco dela quando entrou. O defeito não está onde vocês estão procurando. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Cláudio lançou um olhar incrédulo para Bruno. Agora o morador de rua é especialista em Mercedes? Zombou. Mariana, que até então observava de longe, sentiu algo diferente. A serenidade na voz de Rogério não parecia arrogância, era confiança. E aquilo a deixou intrigada. Escuta aqui. Bruno levantou-se, limpando as mãos suadas no pano. Não sei quem você é, mas essa é uma oficina séria. A gente não precisa de ajuda de gente como eu, completou Rogério, sem traço de ofensa no tom. Bruno desviou o olhar, envergonhado. Não foi isso que eu quis dizer. Foi sim, respondeu Rogério, com uma leveza que desarmou o ambiente. Roberto não teve o mesmo filtro. Cara, o que você precisa é de um banho, não de mexer em carro de madame. Mariana endireitou o corpo, a voz firme, mas sem agressividade. Chega, vamos com calma, pessoal. Senhora Mariana, pode ficar tranquila, disse Cláudio rapidamente. Nós vamos resolver. Só precisamos de mais tempo. Enquanto os três tentavam recuperar o controle da situação, Rogério se aproximou do motor aberto. Os olhos dele examinaram cada detalhe com precisão quase cirúrgica, como quem lia um texto invisível diante dos outros. Posso fazer um teste, só para confirmar uma suspeita? Bruno franziu a testa, tentando esconder o interesse que começava a surgir. Que tipo de suspeita? O problema não está na parte mecânica, respondeu Rogério. É eletrônico. Está na central de controle. Por isso nada do que vocês fizeram funcionou. Encontrar o defeito. Roberto, divertido, pegou o celular do bolso. Galera, olha isso aqui. O morador de rua agora é especialista em injeção eletrônica. Roberto, para com isso, pediu Mariana, impaciente. Mas ele apenas sorriu, ajustando o enquadramento. Não, deixa eu registrar isso. Vai render umas boas risadas quando eu postar. Cláudio riu também. Posta mesmo. O sem-teto dando aula na Premium Motors. Rogério manteve-se calmo, sem esboçar qualquer reação. Já tinha ouvido zombarias piores e vindo de pessoas bem mais cruéis. Se me derem uma chance,
disse ele, com serenidade. Posso resolver em poucos minutos. Bruno cruzou os braços, o sarcasmo evidente na voz. E em troca de quê? Rogério deu um meio sorriso. De um sanduíche. Qualquer coisa. Só estou com fome. O silêncio que se seguiu foi quase constrangedor. Roberto riu tão alto que quase deixou o celular cair. Um sanduíche? Sério? É isso que você quer? É, respondeu Rogério, sem vacilar. E posso garantir que em menos de 10 minutos esse carro vai estar funcionando. Bruno olhou para Mariana, que agora o observava com um ar de dúvida e curiosidade misturados. Havia algo naquele homem, uma firmeza estranha, serena, quase inacreditável. Ela deu um passo à frente. Você realmente entende disso? Entendo, senhora, respondeu Rogério. E como tem tanta certeza de que o problema é eletrônico? Rogério apontou para o motor aberto. Pelo som que ela faz. É um ruído característico. O sensor de posição do comando de válvulas está enviando o sinal errado para a central. A unidade corta a injeção como medida de segurança. Mariana se virou para Bruno. Vocês verificaram isso? Bruno hesitou, tentando parecer confiante. Verificamos tudo. Não verificaram, respondeu Rogério, com uma calma quase cortante. Vocês procuraram defeitos mecânicos, mas carros modernos são comandados por computador. Quando um sensor falha, o sistema entra em modo de proteção, e o motor perde força. Modo de proteção. Roberto continuava gravando, rindo sem disfarçar. Gente, olha isso. O cara está dando aula para mecânico profissional. Roberto, por favor, para de filmar, pediu Mariana mais uma vez, agora com firmeza. Dona Mariana, relaxa. Isso aqui vai render boas risadas depois, respondeu ele, ainda apontando o celular. Bruno deu um passo à frente, encarando Rogério. Tá certo, vamos fingir que você tem razão. Como é que resolve isso, então? Preciso acessar a central de injeção com um scanner, zerar os parâmetros e calibrar o sensor de posição, explicou Rogério com naturalidade. Não temos scanner aqui, disse Cláudio, encolhendo os ombros. Eu sei onde tem, respondeu Rogério de imediato. Na oficina ao lado. O dono me conhece. Bruno e Roberto trocaram olhares cheios de ironia. Claro que conhece, murmurou Roberto. Enquanto isso, Mariana continuava observando Rogério. Havia algo naquela postura simples, na voz calma, na segurança com que ele falava. Não parecia o discurso de um charlatão, parecia alguém que realmente sabia o que estava dizendo. E se não funcionar? Perguntou ela, ainda cética, mas curiosa. Rogério sorriu levemente. Se não resolver, a senhora não me deve nada, nem o sanduíche. Mas se funcionar, aí eu só peço alguma coisa para comer. Nada mais. Bruno soltou um suspiro teatral. Tá bom. Mas quando não der certo, você vai embora daqui, e não enche mais o saco. Fechado? Combinado, respondeu Rogério, com a tranquilidade de quem já sabia o resultado. Roberto continuava filmando, empolgado. Isso vai ser épico. O cara abandonado tentando consertar uma Mercedes. Inacreditável. Sem dizer nada, Rogério virou-se e caminhou até a oficina vizinha. O lugar era modesto, com cheiro de óleo queimado e ferramentas antigas penduradas na parede. Lá dentro, um homem grisalho trabalhava em silêncio. Seu Fernando cumprimentou Rogério com respeito. O mecânico levantou o olhar e sorriu. Rogério, achei que você tinha sumido, rapaz. O que precisa? Do scanner, só por uns minutos, respondeu. Claro, tá ali na bancada. Pode levar. Rogério agradeceu, pegou o equipamento e voltou a Premium Motors. Bruno o observava com desconfiança, os braços cruzados. De onde tirou isso? Perguntou, franzindo o senho. Seu Fernando me emprestou, disse Rogério, já se abaixando para conectar o scanner à central do carro. Mariana se aproximou devagar, observando cada gesto, cada toque preciso nas teclas do aparelho. Ela não entendia nada de mecânica, mas percebia quando alguém sabia o que estava fazendo. Mariana observava cada movimento de Rogério. Havia algo de estranho ou talvez familiar na maneira como ele manuseava as ferramentas. Seus gestos eram firmes, precisos, quase elegantes, como os de alguém que havia feito aquilo durante anos. O scanner começou a emitir uma sequência de bips, enquanto Rogério navegava pelos menus com uma naturalidade impressionante. Bruno, que antes zombava, agora apenas observava, intrigado. Aqui está, murmurou Rogério, fitando a tela.
Sensor de fase. Comando de válvulas com sinal intermitente. Mariana se inclinou um pouco. Como você sabia disso? Perguntou, genuinamente admirada. Rogério não respondeu. Estava concentrado, os olhos atentos, e as mãos trabalhando com uma precisão quase cirúrgica. Cada movimento parecia ensaiado, como se aquela máquina fosse parte dele. Cláudio, que até então ria, ficou em silêncio. Roberto ainda filmava, mas o tom de deboche desaparecera. Agora era pura curiosidade. Pronto, disse Rogério, desconectando o scanner e limpando as mãos na calça. Pode ligar o carro. Bruno hesitou por um instante, depois se dirigiu ao volante. Girou a chave e o motor despertou suavemente, emitindo um ronco limpo, constante. Ele acelerou. A resposta foi imediata, poderosa. O silêncio que tomou conta da oficina foi quase solene. Mariana, incrédula, entrou no carro, deu a volta no quarteirão e voltou com os olhos brilhando de espanto. Eu nunca vi esse carro andar tão bem. Parece que acabou de sair da fábrica. Rogério já recolhia o scanner, pronto para devolvê-lo. Pronto, senhora. Está resolvido. Bruno aproximou-se devagar, a arrogância completamente substituída por respeito. Como você aprendeu tudo isso? Rogério fez uma pausa antes de responder. Trabalhei com carros a vida inteira. Em onde? Insistiu Bruno. Em vários lugares, respondeu ele, desviando o olhar. Mas isso já faz tempo. Houve um breve silêncio. Ele então olhou para Mariana e perguntou com simplicidade: posso pegar aquele sanduíche agora? Mariana se aproximou um passo, algo se movendo dentro dela, uma mistura de compaixão e reconhecimento. Você tem nome? Rogério, respondeu ele, erguendo o olhar pela primeira vez, revelando nos olhos um passado que ninguém ali poderia imaginar. Rogério? Repetiu Mariana, tentando buscar mais alguma coisa naquele nome. Rogério o quê? Ele hesitou, olhando para o chão. Só Rogério. Roberto ainda segurava o celular, mas agora sem saber o que fazer. A tela tremia em suas mãos. O vídeo, que no início seria motivo de riso, agora parecia uma exposição cruel de algo que não devia ter sido gravado. Bruno quebrou o silêncio, tirando uma nota da carteira. Toma aqui, você merece mais do que um sanduíche. Rogério levantou as mãos, recusando. Não precisa. O combinado foi outro. Cara, você resolveu em minutos o que a gente passou o dia inteiro tentando entender, insistiu Bruno, sem acreditar que alguém assim pudesse existir. Mariana abriu a bolsa, tirou uma quantia e estendeu a ele. Por favor, aceite. Você salvou meu dia, e eu quero pelo menos agradecer de forma justa. Mas Rogério balançou a cabeça, dando um pequeno sorriso cansado. Eu só queria ajudar. Por quê? Ela perguntou, genuinamente tocada. Por que ajudar quem te tratou mal? Rogério ergueu o olhar. Por um instante, Mariana viu algo profundo e devastador nos olhos dele, uma tristeza antiga, um peso que nenhuma palavra conseguiria descrever. Porque todo mundo merece uma segunda chance, respondeu ele, simplesmente. E então se virou, caminhando devagar pela rua quente, deixando atrás de si o som abafado do silêncio. Naquele instante, 4 pessoas ficaram paradas, sem saber o que dizer, como se tivessem acabado de testemunhar algo raro, quase sagrado. Dias depois, Rogério voltou a passar pelas redondezas da Premium Motors. Não porque esperasse ser chamado de volta, ele sabia que aquele mundo não tinha mais lugar para ele, mas porque algo o puxava para lá. Talvez fosse a lembrança do som do motor voltando à vida, ou a sensação de ter sido, por alguns minutos, novamente quem um dia fora. A oficina estava mais movimentada do que nunca. Carros importados enchiam as vagas, o som das ferramentas ecoava, e o cheiro de óleo queimado pairava no ar. Rogério observava de longe, escondido atrás de uma árvore na calçada oposta. Seu olhar pousou em Bruno, inclinado sobre o motor de uma BMW vermelha, o rosto tenso, a expressão frustrada. Mesmo de longe, Rogério percebeu o erro pequeno, quase imperceptível que estava deixando o carro sem funcionar. Por reflexo, suas mãos se moveram no ar, como se ainda segurassem as chaves e cabos que conheciam de cor. Um sorriso discreto escapou-lhe. Mesmo à distância, Rogério conseguia perceber, pelos gestos bruscos e pelas expressões tensas, que as coisas dentro da oficina não iam nada bem. Bruno movimentava-se ao redor da BMW vermelha como um homem prestes a explodir, enquanto Cláudio e Roberto rondavam o carro com olhares vazios,
sem saber por onde começar. Isso não pode estar acontecendo de novo, murmurou Bruno, alto o bastante para os vizinhos ouvirem. Terceiro carro nesta semana que a gente não consegue resolver. Foi então que um homem elegante surgiu na porta da oficina. Terno sob medida, relógio caro, postura imponente. Era o dono do carro, Dr. Henrique, um dos advogados mais respeitados da cidade. E então, como está o progresso? Perguntou, tentando manter a voz controlada, mas a irritação era evidente. Estamos quase lá, doutor, respondeu Bruno, limpando o suor da testa com o dorso da mão. É só um ajustezinho final. Dr. Henrique cruzou os braços, a paciência se esgotando. Mais um ajustezinho? Você vem dizendo isso há 2 dias. Eu preciso do meu carro funcionando hoje. Roberto, percebendo a tensão, recuou discretamente até um canto e tirou o celular do bolso. Cara, vou filmar isso aqui. O Bruno vai surtar, sussurrou, abrindo a câmera. Para com isso, Roberto, advertiu Cláudio, em voz baixa. Mas já era tarde. A gravação havia começado. Do outro lado da rua, meio escondido sob a sombra da árvore, Rogério assistia à cena em silêncio. Bastou ouvir o motor falhar para entender o que estava errado. O som denunciava tudo, um leve descompasso, típico de uma válvula fora de calibração. Algo simples, que ele resolveria em minutos. Mas Rogério não se moveu. Ainda sentia o peso das risadas, do deboche, do desprezo que sofrera ali. Seu instinto queria ajudá-los, mas sua memória o impedia. Um táxi parou diante da oficina, interrompendo seus pensamentos. Dele desceu uma mulher jovem, elegante, mas com o rosto aflito. Carregava nos braços uma criança pequena, o rostinho pálido e suado. Henrique, conseguiu resolver? Perguntou ela, tentando conter a voz trêmula. O Pedro está com febre. Preciso levá-lo ao hospital agora. Dr. Henrique olhou para ela, depois para o carro, e por fim para Bruno. O desespero começava a se misturar à raiva contida. Eles estão tentando, Fernanda, respondeu ele, sem esconder a frustração. Rogério observava a cena, e algo dentro dele se mexeu. O choro fraco da criança atravessou a rua como um chamado. Ele respirou fundo, indeciso entre o orgulho ferido e o impulso de fazer o que sabia ser certo. Bruno sentia o coração acelerar, o suor escorrendo pelas têmporas. A presença de Fernanda, aflita com o filho febril nos braços, aumentava ainda mais a pressão. Senhora Fernanda, a gente vai resolver isso agora. Só mais alguns minutos, tentou garantir, a voz falhando. Alguns minutos? Repetiu o Dr. Henrique, furioso. Vocês disseram isso ontem, e anteontem. Meu filho está doente. Eu preciso do carro agora. O clima na oficina ficou denso. O ar parecia pesado, como se cada palavra pudesse incendiar o ambiente. Outros clientes, atraídos pelo tom da discussão, começaram a se aproximar. Roberto, ao invés de ajudar, ergueu o celular e continuou gravando com um meio sorriso. Pessoal, olha só, drama na oficina Premium, cochichou para o vídeo. Dr. Henrique, por favor, mantenha calma, tentou intervir Cláudio, em tom conciliador. É só questão de tempo. Tempo? Rugiu o advogado. Tempo é o que o meu filho não tem. Fernanda, sem conter as lágrimas, apertou o menino contra o peito. Henrique, chama um Uber. A gente não pode esperar mais. Uber, nesse horário? Ele suspirou, frustrado. Vai demorar uma eternidade para conseguir. Rogério, do outro lado da rua, assistia à cena como se fosse um espelho doloroso do próprio passado. Aquele choro infantil, o desespero de uma mãe, tudo o fazia lembrar de uma noite semelhante, anos atrás, quando sua filha passara mal, e ele ficara parado, impotente, com o carro quebrado no meio da estrada. Não suportou. Atravessou a rua com passos firmes, mesmo sabendo o que o esperava. Cada olhar de desprezo já era familiar. Ainda assim, sua consciência não o deixaria em paz se ficasse parado. Com licença, disse com calma ao se aproximar do grupo. Bruno ergueu os olhos e imediatamente endureceu o semblante. Não, agora o que ele quer aqui? Resmungou. Quem é esse? Perguntou o Dr. Henrique, franzindo o senho. Ninguém importante, respondeu Bruno rapidamente. Só um curioso que aparece aqui de vez em quando. Rogério ignorou o desprezo. Sua voz saiu tranquila, porém firme. Posso dar uma olhada no carro? A criança precisa de ajuda. Dr. Henrique soltou uma risada seca, carregada de ironia.
Você vai resolver o que 3 mecânicos profissionais não conseguiram? Posso tentar. Fonanda, com os olhos marejados, olhou para Rogério com desespero sincero. Você entende de carro? Um pouco, respondeu ele, sem arrogância. Roberto não resistiu e soltou uma gargalhada. Um pouco? Esse é o mesmo sujeito que mexeu na Mercedes da dona Mariana outro dia. Achou que era mecânico. E ele consertou? Perguntou o doutor Henrique, já intrigado. O riso de Roberto cessou. Bom, sim, mas deve ter sido sorte. Rogério olhou para Bruno, com um leve sorriso no canto da boca. Coincidência, Bruno? O sensor de comando de válvulas estava mesmo com defeito, não estava? Bruno ficou em silêncio. Ele sabia. Depois que Rogério fora expulso, testara o sensor e confirmara que o homem tinha razão. Deixa ele tentar, implorou Fonanda, com lágrimas caindo. Por favor, Henrique, nosso filho está com febre. Fonanda, isso é ridículo, reagiu o marido. Ele é o quê? Ela o interrompeu, firme. Uma pessoa que está oferecendo ajuda quando ninguém mais faz nada. A oficina silenciou. Rogério aproximou-se do carro, colocou a mão sobre o capô quente e fechou os olhos. O motor ainda ligado vibrava como um coração em agonia. Ele ouvia, sentia cada pulsar metálico, cada respiração irregular da máquina. A bomba de combustível está falhando, disse por fim. Não mantém a pressão constante. É por isso que o motor engasga. Bruno o encarou, incrédulo. Como você pode saber isso? Só de ouvir. Experiência, respondeu Rogério com serenidade. Vocês têm um medidor de pressão de combustível? Perguntou ele, voltando-se para Cláudio. Ainda hesitante, Cláudio foi até o fundo da oficina buscar o equipamento, enquanto um silêncio pesado se instalava, o tipo de silêncio que antecede uma reviravolta. Conectaram o medidor ao sistema, e os números na tela confirmaram exatamente o que Rogério havia dito. A pressão da bomba oscilava perigosamente, quando deveria permanecer estável. Não acredito nisso, murmurou Roberto, ainda com o celular em mãos, filmando cada segundo. Ele acertou de novo. O olhar de Dr. Henrique mudou completamente. O ceticismo se dissolveu, dando lugar a algo entre respeito e espanto. Você consegue resolver isso? Perguntou, agora com genuína esperança na voz. Consigo, mas preciso de uma bomba nova, respondeu Rogério com calma. É um reparo simples, mas precisa ser feito agora. Onde conseguimos a peça? Quis saber o advogado. Tem uma loja de autopeças na esquina. Custa em torno de R$300. Antes que alguém reagisse, Bruno se adiantou. Eu posso ir buscar, doutor. Vou correndo. Quanto tempo você leva para instalar? Perguntou Henrique, voltando-se para Rogério. 15 minutos. Fonanda, segurando o filho com o rosto febril, olhou para o marido, os olhos marejados. Henrique, por favor. Sem hesitar, o advogado tirou o dinheiro da carteira e entregou a Bruno. Vai agora. Rápido. Bruno saiu praticamente correndo da oficina. Enquanto isso, Roberto continuava gravando, agora sem ironia, apenas fascínio. Gente, vocês estão vendo isso? O morador de rua virou o mecânico-chefe da oficina. Isso é inacreditável, sussurrou, sem perceber o peso do que dizia. Fonanda se aproximou de Rogério, a voz trêmula. Obrigada. Não sei quem você é, mas obrigada por fazer isso. Rogério apenas assentiu com um leve sorriso, desviando o olhar para o menino em seus braços. O pequeno Pedro havia parado de chorar, e o observava com olhos atentos. Como ele se chama? Perguntou Rogério. Pedro, tem 3 anos. Vai ficar tudo bem, campeão, disse Rogério, fazendo uma careta engraçada. O menino sorriu e aquele pequeno gesto de alegria preencheu o ar pesado da oficina com uma ternura inesperada. Dr. Henrique observava a cena em silêncio. Algo naquele homem o deixava intrigado. Havia uma nobreza discreta em seus gestos, um jeito de quem já conheceu o topo e depois perdeu tudo. Posso perguntar onde você aprendeu mecânica? Questionou o advogado. Rogério hesitou. Trabalhei com carros por muito tempo. Em qual oficina? Insistiu Henrique. Em várias, respondeu evasivo. Bruno reapareceu ofegante, segurando a caixa da peça. Consegui, é essa aqui. Rogério pegou a bomba nova e a examinou rapidamente. Perfeito, vamos resolver isso. E, mais uma vez, suas mãos se moveram com uma precisão que hipnotizava quem assistia.
Era como se os dedos seguissem uma coreografia invisível, conheciam cada parafuso, cada dobra metálica, cada pulso do motor. Em poucos minutos, a bomba velha foi removida e a nova instalada. Ele apertou as conexões, testou as mangueiras e limpou as mãos num pano gasto. Pronto, disse apenas. Pode ligar. Dr. Henrique girou a chave. O motor respondeu de imediato, com um som limpo, firme, como se tivesse acabado de sair da fábrica. Inacreditável, murmurou o advogado, pasmo. Fernanda subiu rapidamente no carro com o pequeno Pedro. Henrique, vamos. Precisamos levá-lo ao hospital. Antes de entrar, Henrique voltou-se para Rogério. Quanto você cobra pelo serviço? Nada, respondeu ele com simplicidade. Só queria ajudar a criança. Nada? Repetiu o advogado, incrédulo. Você acaba de salvar meu filho, e não quer nada em troca? Rogério olhou para o menino no banco de trás, agora sorrindo. Já recebi meu pagamento, disse, sereno. Dr. Henrique ficou em silêncio por um instante, depois tirou um cartão do bolso e o estendeu a ele. Meu nome é Henrique Almeida. Se algum dia precisar de qualquer coisa, me procure. Rogério pegou o cartão com discrição. Obrigado, doutor. O advogado assentiu e entrou no carro. O motor rugiu forte, e o veículo saiu veloz pela rua, rumo ao hospital. Roberto continuava filmando, mas sua expressão agora era de respeito. Cara, isso foi surreal. Ninguém vai acreditar. Bruno aproximou-se devagar, o rosto marcado pela vergonha. Como você consegue fazer isso? Perguntou, a voz embargada. Rogério levantou os olhos, sereno. Fazer o quê? Diagnosticar tudo. Só de ouvir. É como se o carro falasse com você. Rogério esboçou um sorriso triste. Talvez fale. Só precisa de alguém disposto a escutar. Piloto dos anos 90. Como assim? Roberto interrompeu, o celular ainda nas mãos. Mariana respirou fundo, tentando organizar as lembranças. Meu pai sempre falava sobre ele. Chamava de mãos de ouro. Dizia que era um gênio do volante, mas também um mestre em mecânica. Conhecia cada motor como se fosse parte do próprio corpo. Bruno franziu o senho. E você está dizendo que esse tal Rogério seria? Não sei, respondeu Mariana, ainda absorta. Só sei que o jeito dele, a precisão, a calma, tudo me lembra alguém que foi incrível no que fazia, e que desapareceu da minha vida cedo demais. Enquanto conversavam, o vídeo continuava a se espalhar. Comentários pipocavam, manchetes secundárias surgiam em blogs locais. Morador de rua ou mecânico lendário? O mistério cresce, dizia um deles. Outro usuário escrevia, já vi esse jeito em campeonatos antigos. Esse é mãos de ouro, não tem outra explicação. Naquela mesma tarde, Rogério retornou à vizinhança da oficina, mas desta vez não para consertar um carro. Ele caminhava sem pressa, observando de longe o fluxo cotidiano, sem pressentir que seu anonimato estava prestes a acabar. Bruno, ainda intrigado, resolveu agir. Rogério, chamou, sem se importar com o risco de ser ignorado. Rogério parou, mas manteve o olhar distante, calculando se devia responder. Por favor, só me diga uma coisa. Quem é você de verdade? Insistiu Bruno. Rogério virou-se lentamente. Seus olhos, por um instante, deixaram transparecer toda a história que carregava. Vitórias esquecidas, perdas dolorosas, noites dormidas na rua. Um homem que já fora gigante no mundo das corridas e da mecânica, mas que o destino arrancara de tudo. Chamo-me Rogério, disse ele, simples. Bruno engoliu em seco, sentindo que aquela era apenas uma fração da verdade. Mas naquele momento, não precisava de mais respostas. O homem diante dele tinha talento, caráter e uma história que finalmente começaria a ser reconhecida. Enquanto isso, Mariana decidiu investigar mais a fundo. Ela descobriu antigos registros de campeonatos dos anos 90, fotos de pilotos com a mão firmemente sobre o volante, e lá estava ele, Rogério, apelidado de Mãos de Ouro pelos colegas e fãs, reconhecido por sua habilidade inigualável. O vídeo viralizou de forma estrondosa. Pessoas de todo o país começaram a procurar Rogério, oferecendo emprego, suporte e reconhecimento. Mas ele permaneceu fiel ao que sempre acreditara, ajudar quando era necessário, sem esperar nada em troca. Algumas semanas depois, Rogério apareceu novamente na oficina Premium Motors, não mais como um estranho, mas como alguém que agora carregava seu passado com orgulho, embora ainda simples na aparência. Bruno,
Cláudio e Roberto o receberam com respeito e admiração. Mariana se aproximou, sorrindo. Nunca pensei que encontraria mãos de ouro tão perto de casa, disse, emocionada. Rogério apenas sorriu, olhando para Pedro, que agora brincava ao lado da oficina. Todos merecem uma segunda chance, disse, como se aquele tivesse sido sempre seu lema. E, finalmente, o mundo estava vendo a verdade. O que antes era um homem invisível, ignorado e ridicularizado, agora era celebrado. Mas Rogério continuava humilde, caminhando entre carros, mãos sujas, mas coração limpo, provando que talento e bondade não se medem pela aparência. A senhora tem razão, disse Roberto finalmente, guardando o celular com cuidado. Não podemos simplesmente ignorar alguém que já foi tão grande, e que agora está tão perdido. Bruno suspirou, balançando a cabeça. Mas ele não vai aceitar ajuda, não depois de tanto tempo. Ele está acostumado a sobreviver sozinho, sem ninguém para incomodar. Então precisamos ser pacientes, respondeu Mariana com firmeza. Não é sobre ele aceitar ou não no primeiro momento. É sobre mostrar que ainda existe alguém que se importa, que ainda acredita que ele merece uma segunda chance. Cláudio, que até então permanecia quieto, acrescentou: se ele é mesmo Rogério Silva, não podemos simplesmente deixá-lo na rua. Ele fez tanto por esse país no automobilismo. Merece mais do que isso. Mariana respirou fundo, lembrando da própria infância marcada pela ausência do pai e pelo peso do silêncio. Eu sei que não posso trazer meu pai de volta, mas posso tentar impedir que outro homem talentoso, inteligente e bom como ele se perca sozinho. Se eu fizer isso, talvez consiga honrar minha memória e a de minha família. A oficina mergulhou em um silêncio contemplativo. Cada um deles agora via Rogério não apenas como um morador de rua, ou um mecânico misterioso, mas como uma história viva de talento desperdiçado, tragédia e potencial esquecido. Então vamos atrás dele, disse Mariana, a voz firme apesar da emoção. Não para obrigá-lo, não para constrangê-lo, mas para mostrar que ele ainda pode ter um lugar neste mundo. Que ele ainda pode ser reconhecido, respeitado e cuidado. Roberto assentiu, sentindo o peso da responsabilidade e a importância do momento. Vamos encontrá-lo. E dessa vez, vamos garantir que ele saiba que não está sozinho. Bruno olhou para a rua onde Rogério havia desaparecido minutos antes, e pela primeira vez, sentiu uma pontada de esperança misturada à ansiedade. Se ele aceitar nossa ajuda, tudo pode mudar. Mas se ele recusar, então ainda assim tentaremos, respondeu Mariana, com um brilho decidido nos olhos. Porque algumas pessoas simplesmente merecem uma segunda chance. E Rogério Silva é uma delas. E assim, a busca começou. Uma busca não apenas por um homem perdido, mas por uma oportunidade de resgatar dignidade, esperança e a possibilidade de redenção. A lenda das mãos de ouro não terminaria nas ruas, ainda havia capítulos a serem escritos. Não, ele murmurou, a voz baixa, quase um sussurro. Não posso ser de novo. Perdi tudo uma vez. Não posso suportar perder de novo. Mariana olhou para ele com compaixão, mas firmeza. Não estou aqui para tirar nada de você. Não quero que você volte para corridas, nem para fama, nem para dinheiro. Só quero que saiba que ainda há pessoas que se importam, que acreditam que você merece uma segunda chance. Rogério desviou o olhar, a tensão em seus ombros evidente. A lembrança da esposa e da filha ainda doía, e a vida nas ruas havia endurecido seu coração. Eu não sei como aceitar ajuda, disse ele, a voz trêmula. Já passei tempo demais sozinho. Já sofri demais. Não precisa aceitar tudo agora, respondeu Mariana suavemente. Só permita que saibamos que você está aqui, que não precisa carregar essa dor sozinho. A gente pode começar devagar, um passo de cada vez. Roberto e Bruno permaneceram atrás, observando em silêncio, impressionados com a paciência e delicadeza de Mariana. Cláudio se aproximou, oferecendo discretamente um cobertor e algo para beber. Rogério hesitou, mas aceitou o gesto simples, sem palavras. Mariana tocou levemente seu ombro. Você não precisa provar nada para ninguém, nem para mim, nem para eles, nem para você mesmo. Mas quero que saiba que o mundo ainda lembra de você, de quem você realmente é, não apenas do que perdeu. Os olhos de Rogério se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em anos, sentiu que alguém via mais do que seu passado quebrado.
Sentiu que, talvez, fosse possível se reconstruir. Se eu aceitar, ele começou, engolindo em seco. Se eu aceitar, será só por hoje. Só porque estou cansado de me sentir invisível. Tudo bem, disse Mariana, sorrindo. Hoje é um bom começo. E naquele instante, sobe o viaduto, com o barulho distante da cidade e o cheiro de concreto e ruas, algo começou a mudar. Rogério, o Mãos de Ouro, encontrou não apenas reconhecimento, mas uma oportunidade de reconstruir sua vida, peça por peça, com a ajuda daqueles que finalmente acreditavam nele. Nos dias seguintes, Mariana, Bruno, Cláudio e Roberto passaram a visitar Rogério regularmente. Levaram comida, roupas limpas, conversaram sobre corridas antigas, carros e histórias da vida. E, aos poucos, o homem que havia sido lenda nos anos 90 começou a recuperar não apenas sua confiança, mas a alegria de viver. O vídeo que Roberto gravara agora ganhava um novo significado. Não era apenas sobre um morador de rua que consertava carros como ninguém. Era sobre alguém que havia caído, perdido tudo, mas ainda podia se levantar. E essa era a maior vitória de todas. Encarar memórias que há anos evitava. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, sentia que havia alguém disposto a caminhar ao seu lado, não apenas para exigir resultados, mas para apoiar sua reconstrução. Na saída da clínica, Mariana esperava com um sorriso tranquilo. Pronto para o próximo passo? Ela perguntou. Rogério respirou fundo, sentindo o vento tocar o rosto e o sol aquecer os ombros. Pronto, respondeu com firmeza, e um brilho de esperança apareceu em seus olhos. De volta à oficina, Rogério reencontrou os mecânicos que o haviam visto apenas como um estranho. Agora, eles o viam diferente, não mais o homem perdido na rua, mas alguém com talento, história e força para recomeçar. Bruno passou as chaves de um carro moderno e disse: "Aqui é seu lugar, Rogério. Pode começar a mostrar do que é capaz de novo." Rogério sorriu pela primeira vez sem dor, pegando a ferramenta com naturalidade. Enquanto ajustava o motor de um veículo que antes parecia impossível de consertar, ele sentiu algo que não experimentava há muito tempo: satisfação genuína. Cada peça encaixada, cada problema solucionado era um passo na sua própria recuperação. Com o tempo, Rogério voltou a ganhar confiança não apenas como mecânico, mas como pessoa. Mariana o ajudou a encontrar moradia estável e apoio emocional contínuo, mas ele também se dedicava a ajudar outras pessoas, em situação de vulnerabilidade, ensinando mecânica básica e oferecendo pequenos trabalhos, para que outros também pudessem ter uma chance de recomeço. O vídeo gravado por Roberto, que antes viralizara apenas pelo talento de Rogério, ganhou novo significado. Não era apenas sobre carros consertados, mas sobre a reconstrução de uma vida inteira. Mariana, Bruno, Cláudio e Roberto passaram a ser uma espécie de família escolhida para ele, provando que mesmo os que parecem perdidos podem encontrar redenção quando alguém acredita neles. Anos depois, Rogério, agora limpo, saudável e seguro de si, olhou para a oficina cheia de movimento. Um jovem aprendiz se aproximou, segurando um motor para praticar, e Rogério sorriu. Lembre-se, cada problema tem solução, você só precisa ouvir com atenção. E assim, o Mãos de Ouro renasceu não nas pistas de corrida, mas nas vidas que tocava com talento, coragem e um coração que aprendeu a confiar novamente. Senhor conhece a minha história com Rogério. Ele não é apenas um mecânico talentoso. É alguém que passou por perdas imensuráveis, perdeu a filha e mergulhou na bebida por anos, mas está em processo de recuperação. Ele entende o valor do que faz e fará o possível para ajudar seu carro sem colocar em risco nada. Marcelo permaneceu em silêncio por alguns segundos, avaliando Mariana e Rogério. A firmeza dela, misturada à experiência evidente dele, parecia desarmar parte do seu preconceito. Finalmente, respirou fundo. Tudo bem. Mas eu vou ficar aqui e observar cada movimento, disse, ainda desconfiado. Rogério assentiu. Aproximou-se do carro com cuidado, fechou os olhos por um instante e escutou atentamente o ronco do motor. Cada vibração, cada estalo do sistema de injeção lhe falava exatamente onde estava o problema. Um dos bicos está entupido com resíduos de combustível de alta octanagem. Também há uma leve falha no sensor de pressão de combustível, explicou calmamente, quase como se estivesse conversando com uma velha amiga. Cláudio e Bruno observaram em silêncio, sem querer interromper.
Roberto manteve o celular baixado, sabendo que este momento não era para viralizar, mas para acontecer. Rogério abriu o capô, tirou a tampa dos bicos de injeção e começou a limpá-los meticulosamente, ajustando o sensor e calibrando cada componente com precisão cirúrgica. Marcelo não conseguia acreditar. Cada movimento de Rogério demonstrava habilidade, experiência e, principalmente, respeito pelo carro. Isso é inacreditável, murmurou. Mariana colocou a mão no ombro de Rogério discretamente, transmitindo apoio silencioso. Em menos de 20 minutos, o motor ronronava suave, perfeito. Rogério fechou o capô e olhou para Marcelo. Pode ligar, disse com calma. Marcelo girou a chave e ouviu o motor funcionando como nunca antes. Pisou no acelerador e o carro respondeu instantaneamente, sem falhas, sem engasgos. Como você conseguiu isso? Marcelo perguntou, boquiaberto. Rogério respirou fundo. Experiência, atenção e vontade de consertar o que está quebrado. E eu sei muito bem o que é estar quebrado por dentro, respondeu, olhando por um instante para Mariana, que sentiu uma pontada de emoção no peito. Marcelo estendeu a mão, agora não mais com desdém, mas com respeito. Você salvou meu contrato e meu dia. Não esperava isso de ninguém, disse. Rogério apenas assentiu. Não faço isso por reconhecimento ou dinheiro. Faço porque sei o que é perder tudo, e porque todos merecem uma chance de recomeçar. A multidão dispersou, murmurando sobre o talento do homem que havia saído das ruas e retornado, não como campeão de rally, mas como alguém capaz de reconstruir vidas a própria e a dos outros. Mariana sorriu, sabendo que este era mais um passo na jornada de Rogério. Das cinzas da dor, renascia a esperança, provando que a redenção é possível quando há coragem para enfrentá-la. Ronronou suave, perfeito, como se nada tivesse errado antes. Pisou no acelerador e o carro respondeu imediatamente, sem engasgos, sem hesitação. A multidão explodiu em murmúrios e aplausos contidos. Marcelo ficou boquiaberto, olhando para Rogério sem saber se acreditava no que acabara de acontecer. Isso é inacreditável, ele murmurou, a tensão em seu corpo lentamente cedendo lugar a uma mistura de alívio e respeito. Mariana deu um leve sorriso, satisfeita por ter confiado em Rogério. Bruno e Cláudio trocaram olhares de admiração silenciosa. Roberto, ainda com o celular em mãos, respirava fundo, agora mais fascinado do que nunca. Rogério fechou o capô calmamente, limpou as mãos e se afastou um passo. Pode ir, senhor. O carro está em perfeitas condições, disse com a mesma voz firme, porém tranquila, que havia conquistado todos ali. Marcelo respirou fundo e, depois de um instante, estendeu a mão para Rogério. Você salvou meu dia, meu contrato, minha reputação. Não esperava algo assim, disse, finalmente oferecendo um sorriso genuíno. Rogério apenas assentiu. Não faço por reconhecimento. Faço porque sei o que é estar quebrado, e preciso reparar o que pode ser reparado, respondeu, a voz carregada de emoção contida. Marcelo balançou a cabeça, respeitosamente. Então eu respeito isso. Espero que continue no caminho certo. Antes de entrar no carro, Marcelo olhou para Mariana. Você tinha razão. Às vezes, as aparências realmente enganam, disse. Mariana sorriu levemente, olhando para Rogério, que permanecia sereno, absorvendo o momento, como se finalmente tivesse encontrado o seu lugar novamente. O motor rugiu pela última vez naquele dia, enquanto Marcelo acelerava para sua apresentação. A multidão começou a se dispersar, alguns cochichando sobre o mecânico milagroso, outros apenas admirados com a habilidade e a coragem daquele homem que havia saído das ruas para transformar uma situação impossível em um milagre técnico. Mariana olhou para Rogério, que agora respirava fundo, sentindo-se leve, pela primeira vez em anos. Ele sabia que a reconstrução de sua vida estava apenas começando, mas aquele dia havia sido uma vitória simbólica. Não só consertou carros, mas começou a consertar a si mesmo. Visualizações, e cada cliente que chegava trazia um carro com problemas impossíveis só para ver Rogério em ação. Ele estava sobrecarregado, exausto, mas ao mesmo tempo sentia algo que não sentia há anos: propósito. Mariana visitava-o quase todos os dias, trazendo refeições e palavras de incentivo. Você está indo bem, Rogério. Cada pequeno passo é uma vitória, dizia, lembrando de que a recuperação não era corrida, mas uma jornada lenta e constante.
Rogério agradecia com um leve aceno, mas às vezes o peso da culpa ainda surgia em seus olhos. Bruno, Cláudio e Roberto se organizaram para ajudá-lo. Criaram um sistema de agendamento para os clientes mais urgentes, evitando que Rogério fosse esmagado pela demanda. Mesmo assim, havia dias em que a fila se estendia pela calçada, pessoas dispostas a esperar horas só para ver o homem conhecido como Mãos de Ouro trabalhar. Certa noite, após fechar a oficina, Rogério ficou sozinho na sala, olhando para suas mãos, agora limpas e firmes, longe da sujeira da rua. Ele recordou a filha, a esposa, os troféus e a glória que perdeu. Um misto de dor e esperança enchia seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que ainda podia reconstruir algo para si mesmo, não apenas consertar carros. Mariana entrou silenciosamente. Está pronto para o próximo desafio? Ela perguntou com um sorriso. Rogério olhou para ela, respirou fundo e respondeu: sim, agora estou pronto para viver de novo, e desta vez, por mim, e não apenas por lembranças do passado. O caminho ainda era longo, mas naquele instante, com a oficina iluminada e o som dos motores funcionando perfeitamente ao fundo, Rogério Silva finalmente sentiu que tinha uma segunda chance. Uma chance de recomeçar, reconstruir e, talvez, encontrar a paz que havia perdido há tantos anos. Máxima rapidez. Meu carro blindado. Ele foi sabotado. Há alguém tentando me prejudicar antes de uma reunião crucial com clientes internacionais. Rogério franziu o senho. Sabotagem? Isso parece sério. Ele se aproximou do BMW, passando as mãos pelo capô e ouvindo atentamente cada som do motor. Bruno, Cláudio e Roberto observavam, apreensivos. O que você acha, Rogério? Bruno perguntou baixinho. Rogério olhou para ele e depois para Henrique. Se for sabotagem, alguém mexeu no sistema de injeção e provavelmente interferiu na bomba de combustível e nos bicos injetores. Mas pode haver mais. Eletrônica, freios. Preciso verificar tudo antes de dar um diagnóstico completo. Doutor. Henrique respirou fundo, claramente confiante apenas na habilidade do mecânico. Você consegue resolver a tempo? Rogério hesitou por um momento, pensando na complexidade do problema. Mas então lembrou de Mariana, das oportunidades que recebeu e da promessa de recomeço que havia aceitado. Sim, mas vou precisar de toda a equipe e de concentração total. Isso não é um concerto comum. O grupo rapidamente se organizou. Fernando trouxe ferramentas especiais, Cláudio e Bruno prepararam equipamentos de diagnóstico avançado, e Roberto gravava discretamente, agora mais como registro do que como entretenimento. Rogério começou a inspeção detalhada, ouvindo o motor, testando pressões, verificando sensores e eletrônica. Após alguns minutos, ele levantou a cabeça. Confirmado. Alguém realmente interferiu no motor e nos sistemas auxiliares. Mas não foi uma sabotagem feita por amadores. Quem fez isso conhece carros de luxo e entende de eletrônica. Precisamos de precisão absoluta para consertar sem causar mais danos. Dr. Henrique engoliu em seco. Quanto tempo você precisa? Rogério respirou fundo. Com toda a equipe sem pressa, consigo resolver em 2 horas. Se fizermos apressadamente, corre risco de falha. E eu não vou arriscar seu carro nem sua segurança. Henrique assentiu, confiando plenamente no homem que salvou seu filho meses atrás. Era mais que um mecânico agora. Rogério havia se tornado alguém indispensável, uma lenda viva em quem a cidade inteira passou a acreditar novamente. Tarde, e o BMW ainda estava aberto, com peças espalhadas por toda a oficina. O suor escorria pelo rosto de Rogério, mas ele não parava. Cada som do motor, cada vibração que sentia, era uma informação que o guiava. Ele ajustava cada componente, substituía sensores danificados e reparava conexões elétricas delicadas, explicando cada passo à equipe. Bruno, certifica que o torque está correto. Cláudio, alinha o eixo do comando. Roberto, segura a linha de combustível, sem pressão. Mariana ajudava levando ferramentas e peças na hora certa, coordenando com o fornecedor para garantir que tudo chegasse a tempo. Doutor Henrique, tenso, observava cada movimento, ciente de que a vida de uma família dependia de sua chegada à reunião, mas também impressionado com a calma e precisão de Rogério. A adrenalina da situação misturava-se com a ansiedade de todos, cada minuto era precioso. Às 18h45,
Rogério fechou o último parafuso, limpou as mãos, respirou fundo e disse: hora do teste final. Dr. Henrique ligou o BMW. O motor ronronou perfeito, suave e poderoso. Pisou no acelerador. A resposta foi imediata, sem falhas, sem ruídos estranhos. O carro parecia novo. Está impecável, Henrique murmurou, com lágrimas nos olhos de alívio. Mariana sorriu, satisfeita. Bruno e Cláudio trocaram olhares de orgulho. Roberto abaixou o celular, impressionado demais para filmar. Rogério respirou fundo, cansado, mas com um brilho no olhar que há muito não via em si mesmo. Ele havia salvado não apenas um carro, mas também a justiça para aquela família. Doutor. Henrique se aproximou e apertou sua mão firmemente. Não sei como agradecer. Você salvou mais do que um carro hoje. Rogério apenas sorriu. Às vezes, consertar algo é mais do que mecânica. É dar uma chance de acertar novamente. E naquele momento, no coração da oficina Premium Motors, todos perceberam que Rogério Silva, o Mãos de Ouro, não era apenas um mecânico milagroso, mas alguém que, mesmo após anos de dor e perdas, havia encontrado sua redenção ajudando os outros. Ele respirou fundo, olhando para as mãos calejadas e sujas de óleo, e respondeu com voz baixa, mas firme: não é só sobre velocidade ou técnica. É sobre ouvir o carro, sentir cada peça, cada batida do motor. Ele te fala o que precisa, mas você tem que saber escutar. É a mesma coisa com as pessoas. Cada um tem seu jeito de gritar por ajuda, e se você prestar atenção, consegue entender o que fazer. Mariana sentiu um arrepio. As palavras dele carregavam mais do que mecânica. Havia vida, dor, redenção e cuidado ali. Bruno pigarreou. Então é isso que faz de você diferente. Você sente o que está quebrado, não só vê. Rogério assentiu. Exatamente. Mas só consigo fazer isso quando tenho alguém que acredita que ainda posso. Sem vocês, eu teria desistido há muito tempo. Roberto, ainda segurando o celular, sorriu timidamente. Então, o vídeo que postei, ele não é só sobre carros, é sobre você. Sobre como se levantou depois de tudo. Rogério riu suavemente, um riso misto de tristeza e alívio. Talvez, mas hoje eu finalmente entendi que não estou sozinho. Cada peça que conserto, cada motor que faz ronronar de novo, me lembra que ainda há um lugar para mim no mundo. Mariana colocou a mão sobre o ombro dele. E nós estaremos aqui para garantir que você nunca mais se sinta invisível. O grupo permaneceu ali por alguns minutos, em silêncio, apenas absorvendo o peso do momento. A oficina estava calma agora, mas todos sabiam que algo havia mudado. Rogério Silva, o Mãos de Ouro, não era apenas um mecânico excepcional. Ele era alguém que havia encontrado seu propósito novamente, e estava pronto para reconstruir sua vida, peça por peça, como consertava cada motor que passava pelas suas mãos. O chão tivesse desaparecido sob seus pés. Cada pergunta lembrava-o da dor que ele havia enterrado por 15 anos, da filha que perdeu, da esposa que nunca mais veria. Ele fechou os olhos, respirou fundo e sentiu o calor da mão de Mariana sobre o ombro. Rogério não precisa responder agora, disse ela com firmeza. Ele trabalhou duro para reconstruir a vida dele. Não é justo expô-lo assim, Bruno acrescentou. Isso, ele está ajudando pessoas de verdade. Se querem saber a história, esperem pelo nosso convite. Os repórteres trocaram olhares desconfiados, mas perceberam que não haveria resistência. Alguns voltaram às vans, outros começaram a ligar para redações. Mariana olhou para Rogério. Está tudo bem? Perguntou baixinho. Ele assentiu lentamente. Está, pelo menos por enquanto. Ainda preciso de tempo para enfrentar tudo isso. Nos dias seguintes, a oficina virou ponto de atenção da mídia e da cidade. Mas diferente da fama vazia de antes, essa era uma fama que o acompanhava junto com respeito e admiração. Rogério continuava a consertar carros impossíveis, mas agora também inspirava pessoas que, como ele, haviam perdido tudo e precisavam de uma segunda chance. A cada dia, ele sentia menos peso da culpa e mais força para se dedicar ao que realmente importava. Suas mãos, que antes eram apenas precisas em corridas, agora tocavam motores e corações com igual cuidado. E pela primeira vez em muito tempo, Rogério Silva, o Mãos de Ouro, sentiu que a vida estava novamente em suas mãos. Uniram,
e logo a multidão inteira cantava junto, como uma homenagem espontânea ao homem que ninguém imaginava ver novamente. Rogério Silva, o Mãos de Ouro, sentiu algo que não sentia há anos: orgulho, não de títulos, mas de ser lembrado como alguém que podia fazer a diferença. Ele respirou fundo e se levantou da cadeira. Mariana e Bruno ficaram ao lado dele, segurando suas mãos por apoio. Pela primeira vez, ele percebeu que não precisava fugir do passado, nem se esconder do mundo. Suas mãos, que outrora conduziram carros a vitórias, agora guiavam corações, reconstruíam vidas e inspiravam pessoas. A multidão percebeu que ele havia aceitado a atenção, e começaram a aplaudir de pé. Alguns pediam fotos, outros apenas queriam cumprimentá-lo, mas Rogério Silva respondeu a todos, com um sorriso tímido, porém genuíno. Ele sentiu que a dor ainda estava ali, mas que não era mais um fardo insuportável. Tinha propósito, tinha comunidade, tinha pessoas que acreditavam nele. Mariana sussurrou: "Você não está mais sozinho, Rogério." Nunca esteve. Ele assentiu, olhando para o céu, respirando o ar de liberdade que há muito não sentia. E naquele momento, entre aplausos, gritos de agradecimento e olhares esperançosos, Rogério Silva compreendeu que sua verdadeira corrida agora era outra, a corrida para transformar vidas, começando pela própria. Técnica estão esperando por você. É hora de mostrar que mãos podem transformar vidas, não apenas motores, disse Bruno, sorrindo. Rogério respirou fundo, sentindo um misto de orgulho e emoção. Olhou para Mariana, que segurava as flores, e sorriu. Nunca imaginei que meu caminho pudesse levar a algo assim. Que a dor pudesse se transformar em esperança para tantas pessoas. Ele entrou no prédio, acompanhado por Bruno, Cláudio e Roberto. No primeiro andar, a oficina social já estava cheia de pessoas trabalhando, aprendendo e sendo ajudadas. Rogério passou de estação em estação, cumprimentando e orientando, vendo o brilho nos olhos de quem finalmente tinha uma oportunidade. No segundo andar, o centro de reabilitação exibia resultados surpreendentes. Pessoas que, como ele, haviam perdido tudo para o álcool agora reconstruíam suas vidas. Ele apertou a mão de um jovem que havia acabado de se formar no tratamento, e sentiu uma conexão silenciosa com cada história ali. No terceiro andar, a escola técnica estava cheia de energia. Jovens aprendendo mecânica, eletrônica e profissões ligadas ao automobilismo. Rogério parou diante de um grupo, explicou algumas técnicas, e viu o entusiasmo em cada rosto. Ele percebeu que estava criando uma nova geração de pessoas que não apenas sabiam consertar carros, mas também entender o valor da perseverança, da responsabilidade e do cuidado com o próximo. Do lado de fora, a multidão aplaudia a inauguração. Mariana entregou o microfone a Rogério. Ele subiu ao palco improvisado, olhou para todos e disse: "Este lugar não é só meu. É de cada um que acredita em recomeços, que não se deixa vencer pelo passado. Aqui, transformamos dor em propósito, e talento em esperança. Nunca subestimem o poder de uma segunda chance." A plateia explodiu em aplausos, lágrimas e sorrisos. Rogério sentiu algo que há muito não sentia: paz. Havia encontrado seu lugar no mundo, e mais importante, havia encontrado a si mesmo novamente. O Mãos de Ouro não era apenas um piloto do passado. Agora era um herói de vidas reais, alguém que mostrava que, por mais que a vida nos derrube, sempre há espaço para recomeçar e transformar dor em luz. Chamou do outro lado do palco improvisado. "Nunca pensei que iria te ver assim. Não mais nas pistas, mas transformando vidas. Isso é maior que qualquer troféu que você ganhou." Rogério sentiu um nó na garganta. Olhou para Mariana, Bruno, Cláudio, Roberto e para todas as pessoas ali presentes. Cada rosto carregava gratidão, esperança e admiração. Pela primeira vez, percebeu que a verdadeira vitória não estava em medalhas ou títulos, mas na diferença que podia fazer na vida das pessoas. O prefeito subiu ao palco e abriu o discurso. "Hoje não estamos apenas inaugurando um centro, estamos celebrando a resiliência, a superação e a força de uma história de vida que inspira a todos nós. Rogério Silva, você nos mostrou que não importa quão difícil seja a queda, é sempre possível recomeçar e transformar dor em algo grandioso." A multidão aplaudiu, e Rogério sentiu o peso dos anos de culpa e sofrimento começar a se dissolver, substituído por orgulho e esperança.
Ele respirou fundo, olhando para Ana Paula, Marcelo e os demais empresários, que trouxeram apoio generoso. Não estou sozinho nisso, ele disse. Cada um de vocês que acreditou e ajudou faz parte dessa transformação. Então, Rogério caminhou até o centro da cerimônia, pegou o microfone e se dirigiu à multidão. Por muito tempo achei que minha vida tinha acabado quando perdi minha família e minha carreira. Mas aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe uma chance de recomeçar. Hoje, aqui, vemos vidas sendo reconstruídas, sonhos sendo recuperados e esperança florescendo. Este centro não é apenas sobre carros ou mecânica, é sobre pessoas, sobre dar a chance que eu um dia recebi, e que mudou minha vida para sempre. Houve uma pausa. Ele olhou para Mariana, segurando discretamente a mão dela. E nada disso seria possível sem aqueles que acreditaram, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Vocês me devolveram a fé na vida e na humanidade. A multidão explodiu em aplausos, gritos de incentivo e lágrimas de emoção. Pedro correu até ele novamente, abraçando Rogério com força. Tio Rogério, você é meu herói. Rogério riu com os olhos marejados. E você, Pedro, será um herói também, assim como todos vocês que trabalham para tornar este lugar especial. E naquele instante, cercado por ex-pilotos, mecânicos, empresários, alunos, famílias e amigos, Rogério Silva finalmente se sentiu completo. Não como um campeão de corridas, mas como um campeão da vida, alguém que havia transformado dor em propósito e reconstruído não apenas a própria vida, mas a de dezenas, centenas de pessoas ao seu redor. Rogério caminhava pelos 3 andares, cumprimentando cada pessoa com um sorriso genuíno. Mariana acompanhava ao lado, ajudando a organizar o fluxo e garantindo que todos fossem atendidos com respeito. Bruno e Cláudio coordenavam os mecânicos voluntários na oficina, mostrando técnicas e ensinando paciência e precisão. Roberto filmava discretamente, registrando cada gesto, cada sorriso, cada transformação silenciosa que acontecia ali. Enquanto caminhava pelo pátio, Rogério viu Pedro ajudando outros jovens a organizar ferramentas, repetindo instruções que havia aprendido. O menino olhou para ele e disse com orgulho: Tio Rogério, quero ser como você e ajudar outras pessoas. Rogério sentiu um aperto no peito, mas de alegria e esperança. No 3º andar, o centro de reabilitação estava cheio. Ex-moradores de rua e pessoas em recuperação participavam de sessões, discutindo suas lutas e conquistas. Rogério parou por um momento para observar um rapaz, que tremia ao compartilhar sua história. Mariana lhe deu um aperto de mão encorajador, e Rogério apenas sorriu, sentindo que cada esforço, cada noite difícil, cada lágrima derramada valera a pena. Ao final do dia, quando a última visita foi atendida, e as portas do centro se fechavam, Rogério subiu ao terraço do prédio, olhou para a cidade, para as ruas que um dia conheceu debaixo de um viaduto, e sentiu uma paz profunda. Mariana se aproximou, trazendo o buquê de flores brancas que ele tanto amava. Olha só o que você construiu, Rogério. Olha para todos esses sorrisos, ela disse suavemente. Ele respirou fundo e respondeu: não fui só eu. Cada pessoa que acreditou, cada mão estendida, cada oportunidade dada. Tudo isso fez parte dessa história. Eu só tive a sorte de estar aqui para ver acontecer. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados. Rogério segurou a foto de Ana Beatriz e sussurrou: isso é para você, minha filha. Tudo o que faço é por nós. E ali, no topo do Centro de Reabilitação e Oficina Social, Rogério Silva, mãos que transformam, rodeado de pessoas que encontraram esperança, força e direção, Rogério finalmente se permitiu sentir que estava em casa, que tinha cumprido sua missão, e que novas histórias de recomeços e vitórias ainda seriam escritas por ele e por todos aqueles que se inspirassem em seu exemplo. Perfeito. A história de Rogério Silva terminou de forma épica e inspiradora, mostrando não apenas a redenção de um homem, mas o poder de recomeços, empatia e transformação social. Ele passou de um piloto derrotado e perdido nas ruas a um herói silencioso, cuja maior vitória não são troféus, mas vidas tocadas e sonhos restaurados.